E aí, pessoal, tudo bem? A Bundesliga voltou, mas parece que algumas coisas não mudaram, né? O Bayern de Munique continua ganhando todo mundo, tudo, e o Haaland continua metendo gol, né? Fez mais um gol, participou de outros gols na goleada do Borussia Dortmund por 4-0 sobre o Schalke 04, e continua sendo um grande nome, não o grande nome, mas um grande nome dessa temporada, né? Uma revelação, aí o jogador norueguês, 19 anos, vai fazer 20 anos agora em julho, tá? Nem falta muito para 20 anos não. E fazendo gol adoidado, né? Pelo Red Bull Salzburg no campeonato austríaco, campeonato austríaco, né? Pelo Red Bull Salzburg na Champions League fez muito gol, e pelo Borussia Dortmund tem feito muito gol no campeonato alemão e também fez sua cota de gols na Champions League. Então é um jogador aí que tem chamado bastante atenção. Clubes mais endinheirados até que o Borussia Dortmund já estariam de olho nele. Já virou aquela coisa, por que certo clube não contratou, por que deixaram passar, por que isso, por que aquilo. Mas o que dá para esperar do Haaland, né? Bom, primeiro que assim, é um jogador de 19 para 20 anos. Ele é muito novo, então tem muita coisa para acontecer com ele. Então chegar a sair falando futuro craque do futebol mundial, tudo, pode até ser que ele vire. Mas também é muito cedo para falar, né? Tem que ver com essa idade, tudo, certas coisas acontecem que de repente que vão mudando com o tempo. E a gente tem que ver como o Haaland vai se adaptando a isso. O que chama a atenção do Haaland é assim, primeiro um artilheiro impressionante, a facilidade com que ele tem de encontrar espaços dentro da área, ter uma leitura de jogo, não é só sorte, mas também ter uma leitura de jogo para conseguir se posicionar em lugares em que ele fique bem posicionado ali para receber um passe, uma assistência decisiva, né? Então ele tem uma grande familiaridade com a área, ele tem uma velocidade muito grande e ele usa também, ele tem um tamanho grande ali também, então ele, quando também precisa, ele consegue achar espaço dele na área. E ele também até já mostrou qualidade, até criando um pouco de jogada ali, né? Já tem jogada que ele aparece até fazendo um pouco de trabalho de pivô, tudo, não é só um centroavantão que fica empurrando a bola para dentro do gol. Tá. O Rafael Oliveira, meu amigo, hoje no DAZN, esse ESPN, fez um vídeo espetacular aí analisando tática e tecnicamente o Haaland. Vou deixar no final desse vídeo aqui no canto, vocês podem olhar lá, devem olhar lá, inclusive o vídeo do Rafa está recomendado. Tá? Agora, sobre projeção de futuro. Bom, de novo, tem que ser muito cuidadoso, o jogador muito novo. Então, por isso também, coisas que eu vou falar, a gente tem que considerar perspectivas de evolução dele a partir do que a gente tem em mãos, que é a idade dele, as características dele, tudo. Né? Ele tem um talento extraordinário, assim, percebe-se que ele tem um jogador nessa idade fazendo o que ele tem feito, a gente não vê todo dia. É muito comum a gente ver jogador muito jovem que de repente não se confirma como promessa. Tem de monte por aí, né? E vocês vão lembrar o monte aí também. Mas poucos tinham esse nível de desempenho nessa idade, nesse nível de competição. Muitos assim é porque detonava na base, detonava em jogo de categoria de base, ou começa a detonar em jogo do sub-20, depois, no caso do Brasil, jogo de campeonato estadual, ou então fazendo muito gol em campeonato nacional contra os times pequenos, mas chegava nos grandes jogos já não é a mesma coisa. Não é tão comum assim ver um jogador com esse nível de desempenho tão novo. É bem mais raro com essa quantidade de gols, tudo é mais raro, e troca de time continua como se nada tivesse acontecido. Então isso já chama atenção, que é um jogador diferente. Segundo, ele não é só um jogador que aproveita, por exemplo, a juventude dele, então, por exemplo, aproveita uma velocidade, tudo. Ele mostra ter alguns outros recursos ali no jogo dele, que isso pode evoluir mais. Então isso também desenha uma perspectiva interessante, ainda que hoje a velocidade seja uma das características mais importantes do seu jogo, mas ele mostra potencial para evoluir mais em outras áreas. Então isso também é interessante. Agora, isso também chama algumas coisas que merecem atenção. Não estou falando que vai dar errado, que não vai, que isso, que aquilo. Só que merece atenção. Que, inclusive, ele próprio e os seus treinadores no Dortmund
na seleção norueguesa, onde quem quer mais que trabalhe com ele, só tem que ficar de olho nisso, né? Ele mostra ter recursos em outras questões, mas ele ainda tem como uma das armas mais fortes a velocidade. Considerando o tamanho dele, ele é um sujeito muito alto, tem mais de 1,90 m, e ele não é um alto magrinho, né? Ele é forte, assim, né? Não é tão fácil os jogadores manterem a velocidade, a mobilidade que ele tem, tendo esse porte físico por muito tempo. Por muito tempo ele está pensando ao longo de toda a carreira dele. Tá? Jogadores com esse porte físico, em geral, eles vão perdendo a velocidade mais rapidamente que outros. Por uma questão natural, ele é grande, né? Quando você é jovem é mais fácil você ter toda essa volúpia ali em campo. Quando você cresce já fica um pouco mais... à medida que você vai envelhecendo, vai chegando nos 20 e poucos, 20 e muitos anos, você já não consegue mais. Jogadores com muito talento, e como ele dá a entender que vão se adaptando com o tempo. Jogadores que têm essa característica, são jogadores muito de explosão física, com o tempo não vão conseguindo mais manter essa explosão física, vão mudando de característica, se tornam jogadores com menos movimentação, só que mais cerebrais. Então a gente tem alguns exemplos de jogadores que passaram por essa transição e passaram muito bem, né? O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, do ponto de vista técnico, ele passou bem por essa transição. Ele que era um jogador, um touro na época de Cruzeiro, ele era até mais mirradinho, né? Só que daí no PSV ele passa por todo aquele processo de ganhar corpo, e que inclusive acaba sendo um dos motivos pelo qual ele teve tanta lesão no futuro. Então no PSV e no Barcelona ele é um touro. Depois ele não consegue manter toda aquela volúpia lá em campo. O que acontece? Ele se torna um jogador que se movimenta menos, ele resguarda alguns momentos para ter as suas explosões, então não fica mais o jogo inteiro assim, só para alguns momentos, mas se torna um jogador muito cerebral e aprende até a trabalhar melhor a jogada, e a ter uma leitura melhor para se posicionar melhor, até aquela coisa dos atalhos do campo, né? Então, o Ronaldo, eu acho que foi um jogador que fez bem essa transição, e só não foi melhor porque ele teve lesões, daí não foi um problema técnico nem tático, foi um problema físico, né? Mas ele conseguiu fazer essa transição técnica de característica. O Adriano era um jogador ainda mais assim, né? Era um jogador mais de explosão física ainda, e que acho que até do ponto de vista técnico soube se adaptar. A gente viu o Adriano, por exemplo, de 2009 do Flamengo, e que depois até vai para Roma. Era um Adriano que tinha usava a sua técnica ali para compensar a queda física. O problema do Adriano foi fora de campo, né? Foi questão até psicológica, depois da morte do pai dele, tudo que o Adriano começou a perder o foco. Não foi técnico. O Adriano também fez essa transição. Eu vejo o Haaland passando por um processo como esse. Se nesse processo ele vai ser um jogador historicamente do tamanho do Ronaldo, do tamanho do Adriano, ou sei lá de que tamanho de quem, eu não sei, né? Isso não dá pra saber. Mas dá pra imaginar que ele é um jogador que talvez passe por essa transição, porque eu não consigo ver um jogador de 29 anos, de 30 anos, com o porte físico dele, conseguindo manter essa explosão física que ele tem. Ainda que a medicina esportiva, a preparação física, fisiologia vão continuar evoluindo, e daqui 10 anos, quando o Haaland tiver 29 para 30, talvez a medicina esportiva, né, já tenha chegado a uma fórmula aí para conseguir manter essa característica do Haaland. Mas eu acho mais provável que com o tempo ele se torne um jogador menos móvel e mais cerebral, mas acho que ele tem condição de fazer isso, tá? Só que eu acho que ele vai ter que fazer isso. É bem possível que ele tenha que passar por esse processo em um determinado momento, né? Ser um jogador mais fixo, tudo. Agora, o legal é que ele tem potencial para isso. Eu acho que ele não está pronto nesse aspecto. Ele ainda tem que desenvolver mais, mas é natural. Tem 19 anos. Ficar cobrando muita coisa dele com 19 anos é crueldade. E isso ele se difere de outros jogadores de base. Por isso que eu comparei mais com o Adriano e com o Ronaldo. Porque tem muito jogador de base que é atacante grandalhão, que tem muita explosão, mas ele não tem muito recurso. Então, o único recurso dele realmente é a força física, a explosão física. E muitos desses
esses atacantes, quando vão envelhecendo, eles realmente afundam bastante. Eles não se confirmam como grandes jogadores. Eu vejo o Haaland como potencial de ser algo além disso. Eu vejo o Haaland como potencial de fazer a transição e de virar algo mais do que um centroavantão parado que só vai ficar desviando a bola para dentro do gol no futuro. Eu acho que ele pode realmente ser um jogador que a gente vai ver como um dos jogadores com mais recursos no futebol tudo. Novamente, não sei se vai ser, mas ele tem esse potencial e eu acho que a gente vai ao longo aí das temporadas começar talvez a observar um pouco esse processo e vai ser muito interessante. E acho que o Haaland mesmo, até porque o pai dele foi jogador também, o Alf Inge Haaland da seleção norueguesa, e também acho que vai talvez perceber isso, também vai entender muito isso. E talvez saiba orientar ou também ajudar a aconselhar o filho nesses aspectos para ele não se perder nesse desenvolvimento e focar nessas questões táticas e técnicas que vão além da explosão. Tá? Mas é isso. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, vai no vídeo do Rafa Oliveira que ele fala... Eu nem quis ficar me analisando muito porque o vídeo do Rafa é tão bom nisso que eu não vou me meter a tentar fazer nada parecido com o que ele fez, porque o dele já ia ficar muito melhor. Tá? Então eu falei mais dessa característica aí sobre a questão de eventual transição que o Haaland pode passar. Bom, comente aqui embaixo o que vocês acham e acho que era isso, né? Clica no sininho, tá bom?